A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos na lição de número 9. Olha só como o tempo passa, né? A lição de número 9. E essa é uma lição que eu estava esperando muito. Por quê? Essa lição vai falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento que nós brasileiros vivemos a partir de 1911 com a vinda dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. Tá? Então nós vamos falar de algo que para nós é muito vívido, muito claro, que nós estamos presentes. A nossa lição ela vai se dividir em duas partes. A primeira parte, que é o tópico 1, vai ser um tópico mais teológico, que nós vamos falar a respeito do Espírito Santo, da sua vinda, para quem se destina, novamente nós vamos tocar nesse ponto, para quem se destina o batismo com o Espírito Santo. E a segunda parte da nossa lição, nós vamos falar sobre a vinda dos missionários para o Brasil, vamos puxar alguma coisa da aula passada, certo? E nós vamos chegar neste ponto aonde os missionários chegam no Brasil e começa esta grande obra de evangelização. O nosso texto áudio encontra-se em Atos capítulo 19, versículos 5 e 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos, Paulo. E os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6. A nossa verdade prática diz assim: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Tá? Nós estamos num período que nós estamos vivendo um grande mover de Deus, certo? Nós estamos vendo o que está acontecendo ali na faculdade Asbury, aonde jovens estão sendo impactados pelo poder de Deus. E para muita gente está sendo chocante isso. Muitos estão abismados, outros estão querendo ir para lá. Mas o que nós precisamos compreender? E é o que nós estamos falando toda essa lição. O que é avivamento? É simplesmente a busca pela presença e o poder de Deus manifesto em nossas vidas. Quando nós olhamos para o que está acontecendo em Asbury e o que nós vimos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que tem uma grande semelhança. É simplesmente a busca pela presença do Senhor e a continuação da sua vontade de testemunhar do Evangelho. Lógico, tem muitos que criticam, outros não dão bola, mas Deus está fazendo alguma coisa lá. E qual a minha função, qual a sua função? Pedir, Senhor, faz o mesmo na minha nação, na minha casa, na minha igreja. E eu tenho certeza que o Senhor ouvirá, como ouviu os irmãos de Asbury, como ouviu os irmãos do país de Gales, como ouviu a nação brasileira, quando clamava por um grande avivamento. O nosso primeiro tópico da lição vai falar assim: o movimento de Atos se repete no Brasil. O movimento de Atos se repete no Brasil. O texto que foi lido, um texto áureo, e também na leitura bíblica em classe, ela é bem enfática, certo? Paulo está pregando, Paulo está na Ásia, está pregando o Evangelho, e ele chega em Éfeso, certo? Que era a capital da província da Ásia. E quando ele chega ali, é um lugar muito idólatra, um lugar que as pessoas se envolviam com o culto de Diana, isso era muito lucrativo. E Paulo, ao chegar ali, ele começa a testificar. E o que acontece? Ele vai encontrar alguns irmãos que já tinham ouvido a mensagem de João Batista. Qual a mensagem que João Batista pregava? A mensagem de João Batista era a seguinte: arrependa-se, porque está vindo o reino de Deus. Arrependa-se.
Ó, o Messias está vindo aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está vindo. Qual mensagem é esta? É a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento se pregava o Messias que viria. E o Novo Testamento? Nós pregamos o Messias que veio e voltará a arrebatar a sua igreja. Então, Paulo chega, fala com os irmãos que eram discípulos de João Batista, que viviam esta fé no Messias que viria, prega sobre eles, sobre o Messias que veio, morreu pendurado no Calvário, ressuscitou depois do terceiro dia e prometeu que enviaria o Espírito Santo. E é esta pergunta que Paulo faz aos irmãos ali de Éfeso. Quando vocês creram, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Ao passo que eles olharam para Paulo e falaram assim, ó, nós nem sabemos que existe o batismo com o Espírito Santo. Então o que Paulo vai fazer? Primeiro, Paulo começa a pregar o evangelho a eles. Que evangelho? O evangelho que nós ouvimos desde o princípio. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e vai voltar buscar a sua igreja. Então Jesus prega para eles. Eles creem no que Jesus, no que Paulo está falando a respeito de Jesus. Eles são batizados. Mas é 2 batismos? Não, entenda bem. Eles foram batizados na fé do Cristo que viria, certo? É uma fé futura. Mas agora o Cristo já veio. Então eles são batizados em o nome do Senhor Jesus, segundo a tradição. Eles foram batizados em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quando se usa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro de Atos, que foram batizados em o nome do Senhor Jesus, eles foram batizados na fórmula que Jesus ensinou, que é o que nós cremos, é a fórmula trinitariana. Então a Bíblia vai dizer que, ao serem batizados, ao sair das águas, Paulo lhes impõe as mãos e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Primeiro, já eram crentes, creram em Jesus. O batismo com o Espírito Santo, ele só pode vir sobre alguém que teve o seu coração regenerado, que tomou a decisão de se entregar e viver para Jesus. Não pode haver batismo com o Espírito Santo sem que você, sem que eu, sem que nós venhamos a crer no que Jesus nos ensinou. Então é necessário termos essa visão. Paulo prega o evangelho, Paulo fala de Jesus, fala da necessidade do arrependimento. Aí então o batismo com o Espírito Santo vem sobre eles, depois que eles creem. Então, irmãos, e a evidência é muito clara ali. Qual é a evidência do batismo pentecostal? É o falar em línguas, certo? O falar em línguas. O batismo pentecostal tem como evidência o falar em línguas, o que nós chamamos na teologia de glossolalia, certo? Glosso de língua, certo? De língua, de falar em línguas, certo? Então é importante nós termos esta visão, que só pode receber o batismo pentecostal ou ser renovado, caso a pessoa tenha se afastado, a partir do momento que ele ou ela toma a decisão de viver por Cristo e para Cristo. Essa é a nossa visão pentecostal da salvação. E o que nós precisamos compreender? Que, diferente dos nossos irmãos tradicionais, nossos irmãos reformados, na visão pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Qual é a primeira bênção? A salvação. Nós fomos salvos. Você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo, mas você recebe o batismo com o Espírito Santo, que é a segunda bênção, porque você é salvo e está buscando a presença do Senhor. Isso fica muitas dúvidas na cabeça dos irmãos. E você pode trazer essa dúvida para dentro da sala de aula. Viu? Você precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser salvo? Eu creio que numa igreja pentecostal a maioria vai dizer que sim.
Mas explique para o seu aluno que para a salvação é necessário apenas crer em Jesus, ser santificado, ser purificado, que muitos irmãos protestantes, reformados, que não creem no batismo com o Espírito Santo, eles serão salvos, mas eles perdem a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, que é um poder, uma autoridade para realizarmos a obra do Senhor com eficácia, tá? Irmão Emerson, por que não tem tanto batismo com o Espírito Santo? Parece que cessou, parece que não tem mais. Irmãos, não é isso. É que nós estamos pregando pouco sobre isso, ensinando pouco, nós estamos incentivando pouco os nossos irmãos a buscar o batismo com o Espírito Santo, tá? O batismo com o Espírito Santo é real, é atual, é para os nossos dias, segundo disse Joel, e Paulo vai repetir, é para todos os que crerem, para os filhos, filhas, servos, é para todo mundo. O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos pregar e ensinar o batismo pentecostal. Irmão Emerson, mas parece que depois dos apóstolos não teve mais batismo pentecostal. Não é isso, irmãos. Ó, foque comigo que eu vou te explicar. Quando nós pegamos a história da igreja, principalmente nós aqui no Brasil, que nós somos ocidentais, o que nós vamos focar? Nós vamos focar aquela parte da história da igreja que ela está ligada à igreja romana, tá? Lembrando, nós temos Cristo, vem os apóstolos, depois que o último apóstolo morre, que é o apóstolo João, surgem os pais da igreja, certo? E a igreja vai indo bem, ela vai se disseminando pelo mundo. Vai chegar um ponto que nós vamos ter duas grandes divisões da igreja, antes mesmo do catolicismo, que é a igreja oriental, que é a igreja que fica lá no Oriente, certo? No Oriente Médio, que vai pegar a própria Jerusalém, Síria, Babilônia, que vai pegar aquele lado. E nós temos a igreja oriental, que ela vai subindo para o lado de Roma, Espanha, que passando a Turquia já começa ali a igreja ocidental, certo? Então, como nós temos muito forte essa tradição romana que veio nos acompanhando, né, mesmo nós depois de crermos em Cristo, a tradição romana continua nos acompanhando. Dentro da tradição ocidental, que puxa a tradição romana, vai ser pouco falado da ideia de um batismo com o Espírito Santo. Por quê? Eles estão focados o quê? Nessa experiência literária de estudar, de construir teologia. Se você focar os olhos para a igreja oriental, que é a igreja que ficou na região de Jerusalém, Síria, por ali, você vai ver o quê? Que esta igreja, ela continua envolvida com o místico, entenda bem. Quando eu falo místico, não estou falando das religiões, estou falando daquilo que o ser humano não consegue compreender e produzir. Então, se você for buscar os relatos dos pais da igrejas do Oriente, você vai ver que esta ideia de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, ele é mais presente, tá? Então, eu vou falar uma coisa que os sensacionistas vão se arrepiar, mas a ideia do sensacionismo, ou seja, não existe mais batismo com o Espírito Santo após a morte do último apóstolo, é mais teológica, porque, de fato, nós vamos vendo avivamentos acontecendo, pessoas relatando, lógico, de forma pontual, mas manifestações do Espírito, manifestações dos dons em toda a história da igreja, tá? Em toda a história da igreja, logicamente, que por que não se escreve tanto sobre o batismo com o Espírito Santo? Porque no desenvolvimento da história da igreja, da teologia da igreja, entenda,
A nossa teologia, ela não nasceu pronta. A teologia da igreja, ela foi sendo formada nos concílios, ela foi sendo formada nos debates contra os hereges. E por que não se fala do batismo com o Espírito Santo? Porque era algo que eles viviam naturalmente para eles. Eles não precisavam explicar aquilo que para eles era normal. O que eles estavam tentando explicar? Eles estavam tentando explicar a divindade de Cristo, eles estavam tentando explicar a doutrina da Trindade, a formar, a fechar o cânon do Novo Testamento. Então, o foco deles era coisas que para eles não eram tão normais. E, de repente, surge, né, a necessidade de um reavivamento do batismo com o Espírito Santo. Então, esses pais da igreja, eles estão focados em produzir doutrina. Mas o Espírito Santo, batismo e dons, para eles era algo natural, certo? Natural. Algo que não era necessário grandes explicações, tal qual o sacrifício de Jesus, né? Eles sabiam da morte de Cristo, eles sabiam o motivo, por que ele morreu, ficou registrado nas cartas de Paulo, Pedro, João, está ali. Então, a cristologia, certo, foi uma doutrina que foi se desenvolvendo devagarzinho. Por quê? Porque para eles era natural. A pneumatologia começou a se desenvolver quando? A partir do século XX. Por quê? Porque os homens haviam esquecido da doutrina com o batismo no Espírito Santo. Agora nós já entramos na lição, no tópico 2, certo? O que está acontecendo no tópico 2? E lembrando da lição passada. Um grande movimento de reavivamento está acontecendo no mundo. Por que reavivamento? Porque a brasa já estava lá. Então eles estavam soprando as brasas, movimentando as brasas, para que elas pudessem produzir uma obra grandiosa para a glória do Senhor. Que obra é esta? Esse grande mover que nós conhecemos hoje como mover pentecostal. Quando nós olhamos, irmãos, para os avivamentos, que vão voltar lá para os morávios, 1720, depois dos Wesley, 1740, daí nós vamos entrando em 1800, movimentos de avivamento estão acontecendo, conferências bíblicas, que está trazendo as pessoas de volta à oração, vão surgindo os movimentos pietistas, né, os movimentos de santidade, os movimentos holiness, né, os movimentos de santidade. E o que isso vai fazendo? Vai trazendo novamente o ardor e uma necessidade de buscar a presença do Senhor, certo? De trazer fogo. Por quê? Porque qual era o grande problema que o John Wesley via na igreja anglicana, na igreja que ele congregava? O sermão era muito bom, a palavra era muito boa, mas ela era fria, metódica, certo? A igreja, ela segregava as pessoas. Quem ia para a igreja? Eram os ricos, eram os cultos. As pessoas simples ficavam à margem da sociedade. Então, esses movimentos foram trazendo as pessoas novamente para o meio da igreja, foi envolvendo as pessoas novamente com Cristo, com a presença de Cristo. E quando isso acontece, as pessoas começam a buscar, os simples começam a buscar, as pessoas sem condições financeiras começam a buscar, começam a se envolver, e aí vai surgindo um grande movimento de oração. Quando nós chegamos ali no finalzinho de 1800, final do século XIX, nós vamos ver que algumas figuras começam a aparecer, certo? Figuras. Nós vamos ouvir falar de Parham, que vai começar a sua escola bíblica em Topeka, certo? E gente vai ser batizada com o Espírito Santo ali bem no comecinho de 1900. Nós vamos ouvir a figura de William Seymour, certo? Que é aquele pregador negro que o Senhor usa na Rua Azusa. Vai começar a surgir Durham, que foi um discípulo ali direto de Seymour. Seymour era discípulo de Parham, Durham era discípulo de Seymour. E vai começando um movimento. Como se chama esse movimento? Missão de Fé Apostólica.
Aí nós começamos a clarear o pentecostalismo no Brasil, certo? O pentecostalismo no Brasil, ele vem dessa vertente, que começa por Parham, passa ali por Seymour na Rua Azusa, mesmo que Daniel Berg e Gunnar Wingren nunca tivessem estado ali na Rua Azusa, ali em Califórnia, né, em Los Angeles, mas Durham, que vai ser o mentor de Daniel Berg, de Gunnar Wingren em Chicago, ele leva esta ideia do pentecostalismo, do batismo, da busca. E o que acontece quando as pessoas estão orando, buscando? Eles são inflamados e falam em línguas estranhas e são cheios do Espírito Santo de Deus. Automaticamente surge no coração deles o quê? O desejo de realizar a obra. Que obra? Pregar, falar, anunciar, testemunhar do Jesus que lhe salvou. Então, quando nós falamos do movimento pentecostal, não é simplesmente falar em línguas. Falar em línguas é o começo de uma grande obra que o Senhor tem para realizar. É o começo de algo que o Senhor está realizando. Então, nós ouvimos os irmãos falarem em línguas, mas interiormente este fogo vai despertando um desejo de realizar a obra de Deus com poder e grande glória. Isto é, fazer missão, levar os perdidos a Cristo. Então está ali dois jovens, certo? Um já era pastor, chamado Gunnar Wingren, e outro era um fundidor, chamado Daniel Berg. Da onde eles vêm? Eles vêm da Suécia. Por que os dois estão na Suécia? Porque na Suécia, no finalzinho do século XIX, 1870 para frente, começa uma grande crise, falta de emprego, dificuldades. E na Suécia já havia um grande trabalho de fundição, trabalho de manufatura, e os Estados Unidos estava tendo um boom de crescimento. Então houve uma grande migração da Suécia, né, dos países nórdicos ali, para os Estados Unidos. É por isso que eles estão lá. Tá? Lá na Suécia, tanto Berg quanto Gunnar, eles já eram crentes, certo? Frequentavam a Igreja Batista. Então eles já tinham uma linha, né, bem parecida com o que nós temos hoje na Assembleia de Deus. Tá? Eles tinham essa visão wesleyana, eles tinham essa visão de oração, de santidade, que vem do pietismo. Tá? Então nós temos aí já parte da nossa teologia vinda da Igreja Batista, influência metodista, e eles vêm para os Estados Unidos e eles vão congregando, certo? Daniel Berg veio primeiro, certo? Eles não se conheciam, depois veio Gunnar Wingren, e eles começam a cuidar da sua vida. Gunnar Wingren vai para um seminário, ele se torna pastor, né? Daniel Berg vai fazendo cursos, vai trabalhando na fundição, vai gerando qualidades para poder ter o seu emprego. Mas quando começa esse grande avivamento nos Estados Unidos, eles são impactados com isso, certo? Isso vai fervendo no seu coração. Primeiro, Gunnar Wingren recebe o batismo com o Espírito Santo, e quando ele começa a falar do batismo com o Espírito Santo na igreja que ele congrega, que ele já era pastor, seminarista ali, ele é convidado a se retirar. Por quê? Porque aquela igreja não estava aceitando o batismo com o Espírito Santo. Então ele vai congregar em uma outra igreja batista. Veja bem, ele não está saindo para lugar nenhum, ele vai para outra igreja batista que já está aceitando o batismo pentecostal. Nesse meio tempo, Daniel Berg está voltando para a Suécia, visitar os amigos, a família que ali ficou. E ele fica sabendo que um dos seus grandes amigos, pastor Levi Petrus, né, está conduzindo, veja bem, está conduzindo um grande mover pentecostal na Suécia. Está pregando e as pessoas estão sendo curadas, estão sendo batizadas com o Espírito Santo. E Daniel Berg vai conversar com Levi Petrus para saber o que é aquilo. Porque até então, na Suécia não existia. Até então, nos Estados Unidos, estava começando esse movimento.
E Levi Petros ora com ele, explica, e eles passam dias em oração, e Daniel Berg não é batizado com o Espírito Santo. Mas quando Daniel Berg está retornando da Suécia para os Estados Unidos, para onde está morando agora, o que vai acontecer? Ele vai estar orando, vai estar buscando a presença do Senhor, e de repente, quando ele está próximo a Nova York, o Espírito Santo de Deus enche Daniel Berg, e ele vai falando em línguas estranhas. E neste meio tempo, o pastor Durham, ele já tem uma igreja, pessoas que se reúnem com ele, e ele vai colocar o nome da igreja de Missão de Fé Apostólica. E é num desses encontros, dessas conferências bíblicas, que Daniel Berg e Gunnar Wingren se encontram. E eles vão receber uma mensagem de Deus, que Deus os estava enviando para onde? Para um lugar chamado Pará, certo? Gunnar Wingren já tinha recebido na sua igreja anterior um convite para ser missionário na Índia, mas ele não quis ir, porque ele sabia que o coração dele não estava na Índia. Deus havia de arrumar um lugar para ele. Então ele é endereçado pelo Espírito Santo para um lugar chamado Pará. Daí eles foram lá, como não tinha lá o Google, né? Não tinha lá o Google ainda, eles vão para a biblioteca. E eles começam a procurar, até que eles descobrem que num país da América Latina chamado Brasil, havia um estado por nome de Pará. Por que Deus vai mandar Daniel Berg e Gunnar Wingren para o Pará? Por que não manda para o Rio de Janeiro, que é a capital do estado? Porque naquele momento no Pará, veja bem, como o Senhor tem a direção para todas as coisas. Naquele momento no Pará, estava acontecendo um grande ciclo de industrialização e riqueza, por causa da indústria de borracha, do seringal. O mundo inteiro estava com os olhos focados em Belém do Pará. Então o Senhor vai mandar os seus vasos, os seus servos, os seus missionários, para o lugar certo. Para onde? Belém do Pará. Eles chegam lá, sem conhecer ninguém, sem conhecer a língua, tá? E eles vão sendo direcionados, certo? Direcionados para a praça da cidade. Se você for lá em Belém do Pará, até eles montaram uma estátua de Daniel Berg e Gunnar Wingren sentado no banco, e como eles já não tinham mais dinheiro, os recursos eram escassos, eles viram algumas frutas que estavam caídas ali. A primeira refeição de Daniel Berg e Gunnar Wingren no Brasil foi o manga, certo? Porque é o que tinha de graça em abundância naquele lugar. E quando eles chegam ali, eles vão fazer o quê? Eles vão se alimentar. E de repente eles são direcionados para um hotel, são direcionados para a igreja metodista, que tem um pastor que fala o inglês com fluência, e dali eles são direcionados para a igreja batista ali em Belém do Pará. Nesta igreja batista, eles vão ser recepcionados pelo irmão Raimundo Nobre, certo? Porque naquela época o pastor ele estava em viagem, e o pastor Raimundo Nobre, que na época era um seminarista, né, auxiliar do pastor, recebe eles, coloca eles no porão da igreja, e eles vão tendo contato com diversos irmãos, certo? Um dos principais irmãos que vão dar apoio aos missionários nos seus primeiros dias é um irmão presbiteriano por nome de Adriano Nobre, tá? Que vai ajudando eles nesse meio tempo, e eles vão começando a aprender o português. E é interessante nós olharmos desta forma, por quê? Porque enquanto Gunnar Wingren, veja bem, Gunnar Wingren aprendia o português para poder se comunicar, Daniel Berg, para poder sustentar a missão, foi trabalhar numa fundição, que já era sua profissão, e tinha muita necessidade ali em Belém do Pará. Então o Senhor vai trabalhando e preparando todas as coisas. Neste meio tempo, Gunnar Wingren aprendia de manhã, de dia, e à noite ensinava Daniel Berg. É por isso que Daniel Berg nunca aprendeu português direito. Por quê? Porque imagine só, Gunnar Wingren aprendia de dia para ensinar à noite. Tá? Mas isso é só curiosidade. E o que vai acontecendo? Eles vão
caindo na graça do povo, porque eram homens de oração, né? E de repente eles começam a falar o português e começam a pregar em português. E as pessoas começam a ouvir da mensagem pentecostal. É neste momento, irmãos, é neste momento que eles são convidados a se retirar da Igreja Batista. Por quê? Porque eles não... A doutrina deles, a doutrina pentecostal, não era aceita pelo aquele pastor batista. Não era aceita no Brasil ainda. Tá? Nos Estados Unidos, Suécia, Europa, boa parte das igrejas batistas já tinham aceito, certo, o batismo pentecostal, mas aqui no Brasil não. Então eles são convidados a se retirar, para não dizer expulsos, certo? E junto com eles vai 19 irmãos. Mas isso vai ser no dia 11 de julho de 1911. No dia 8, ou seja, alguns dias atrás, uma irmã, ela ficou inquieta pela mensagem que os missionários estavam pregando, e ela vai fazer um propósito com o Senhor, que ela não sairia de casa, ela iria orar de noite e de dia, para que o Senhor falasse para ela, revelasse para ela, se aquela doutrina que estava sendo pregada era verdadeiramente uma doutrina bíblica. E a Bíblia diz que a irmã Celina Albuquerque vai estar na sua casa, orando e buscando a presença do Senhor, até que Jesus vem e batiza ela com o Espírito Santo. Uma outra irmã, que era muito amiga da irmã Celina, ela vai saber o que está acontecendo, que é a irmã Nazaré, que também é batizada com o Espírito Santo. Então esse é o estupim para que os irmãos sejam expulsos da Igreja Batista. E nesta expulsão eles vão sair, certo? E vão se reunir na casa da irmã Celina, que eles vão começar um movimento chamado Missão de Fé Apostólica. Por quê? Porque era o nome que as igrejas de Parham, Seymour, Durham usavam nos Estados Unidos, certo? Porque as doutrinas eram afins. Então aí nós vamos tendo, irmãos, o desenvolvimento das Assembleias de Deus. Assim surge as Assembleias de Deus do Brasil. Então Daniel Berg, Gunnar Wingren pregava, isso é muito interessante você pensar. Por quê? Gunnar Wingren, o pastor Gunnar Wingren, ele era um pastor por vocação. Daniel Berg era um missionário por chamada, vocação a missionário. Então o que aconteceu? Gunnar Wingren ficou mais sediado em Belém do Pará. Daniel Berg pegava a estrada de ferro, né, que dava em direção a Bragança, e o que acontece? Ele saía pregando, anunciando, vendendo Bíblias, evangelizando, orando pelas pessoas, e por onde ele passava, sementes iam ficando, reuniões de oração iam ficando, entendeu? Então, enquanto Gunnar Wingren, ele tinha mais a vocação pastoral, organizacional, administrativa, Daniel Berg ia de rua em rua, ia de viela em viela, ia de vilarejo em vilarejo, pregando salvação, certo? Gunnar Wingren pregava em Belém, anunciava em Belém. Então, quando o Senhor chamou os missionários, chamou-os por completo, tá? E isto vai tendo crescimento. Em 1913, veja bem, já são 2 anos da Missão de Fé Apostólica, eles enviam os primeiros missionários, o primeiro casal de missionários para Portugal. Uma igreja que está surgindo agora já começa a mandar os seus missionários, começa a enviar missionários. Isto faz parte do avivamento. Avivamento, irmãos, não é simplesmente pregação. Avivamento é uma chama que arde dentro dos corações e vai impulsionando pessoas a realizar a obra de Deus. Então, já começa a surgir os primeiros jornais. Qual é a ideia dos primeiros jornais? É contar o que o Senhor está fazendo, mas também junto com os jornais estava ali as primeiras lições bíblicas, certo? Havia essa ideia de instrução, certo? Por mais que os nossos primeiros pastores brasileiros fossem leigos,
com pouco conhecimento, mas também nós vamos ter homens letrados, estudiosos, certo? Homens que vão formar a nossa teologia, uma teologia pentecostal brasileira. Então é importante você olhar e entender isso, que o que marcou o pentecostalismo no Brasil foi a chamada de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Por quê? Porque eles foram chamados para sair da sua terra. Lembre, não tinha patrocinador, não tinha missão que sustentasse eles. Eles vieram por um chamado de Deus, um chamado diretamente do Senhor. Eles não se preocuparam em recursos, porque eles sabiam que o Deus que chama é o Deus que provê. E conforme eles vão pregando, sinais, curas, maravilhas vão acontecendo. Na nossa revista, você vai ver algumas situações que Deus os usou para curar. Mas se você pegar os livros que a CPAD editou, Diário de um Pioneiro, Enviados por Deus, Frida Wingren e História das Assembleias de Deus de Emílio Conde, o que você vai encontrar ali? Você vai encontrar diversos registros de milagres, coisas impressionantes que o Senhor Deus fez através dos missionários. E como isso foi tomando volume, as pessoas que ali eram impactadas pelo Senhor, né, eles iam se enchendo, eles iam se tornando pregadores leigos, diferente das igrejas reformadas, as igrejas tradicionais, que somente pessoas com credenciamento pela igreja podiam pregar. Dentro das Assembleias de Deus, a missão de fé apostólica, todo aquele que se convertia, ele era um pregador em potencial, tá? E o que acontece? Lembra que eu falei que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil, a borracha estava explodindo, né? Muito negócio, o Brasil inteiro estava ali. Logo na sequência, um pouco depois, o ciclo da borracha caiu. E o que acontece? Essas pessoas que estavam em Belém do Pará vão voltando para suas regiões. E o que eles vão fazendo? Vão levando a mensagem pentecostal. Eita glória! Eles vão levando a mensagem pentecostal. Então o que o Senhor fez? O Senhor providenciou que houvesse um grande ciclo na borracha. O Brasil e o mundo se reuniram em Belém do Pará. Quando os missionários chegaram, pregaram, e a igreja começou a se desenvolver, certo? Quando a igreja já tinha uma estrutura, cessou o ciclo da borracha. Para quê? Para que começasse o ciclo do Pentecoste. Eita, Deus da glória! Você viu que coisa maravilhosa, irmãos? O Senhor tem seus modos de trabalhar. E então o evangelho começa a ser espalhado por todo o Brasil. Lembra que eu falei do pastor Levi Petros, que era amigo de Daniel Berg? Fica sabendo do grande movimento pentecostal que está acontecendo no Brasil e começa a enviar missionários. E esses missionários, primeiro, chegam em Belém, que vão sendo direcionados pelo pastor Gunnar Wingren e pastor Daniel Berg, cada um para um estado. E começa um grande mover de evangelismo. Quando chega em 1918, é formada a Convenção das Assembleias de Deus a nível dos Estados Unidos. A missão de fé apostólica começa a ter algumas divisões doutrinárias e teológicas, certo? Porque na visão de Parham e de Seymour, havia 3 movimentos distintos. Primeiro, salvação. Segundo, santificação. Terceiro, batismo com o Espírito Santo. Tá? Durham e também Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles compreendiam que a santificação e a salvação eram um único processo. Tá? Então eles têm um atrito teológico, então vai surgir as Assembleias de Deus. Então, a partir de 11 de julho de 1918, é constituído como, certo, CNPJ, com todas as tratativas legais, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é o nome que as igrejas que Durham usava também nos Estados Unidos. Então, quando nós vamos chegar, você tem uma ideia, quando nós chegamos em 1928, lembra
que o evangelho pentecostal, a mensagem pentecostal, chegou no Brasil em 1911. Em 1928, certo? Pastor Bruno Skolimowski, ele vai chegar em Curitiba, pertinho de onde eu estou aqui. Chega em Curitiba, certo? Em 1925, tem missionários chegando em Santa Catarina, certo? São Paulo, o Brasil está sendo avivado pela mensagem pentecostal. As igrejas estão sendo constituídas como pessoas jurídicas. Existe um grande mover de Deus. As igrejas estão crescendo, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas. Mas tudo por quê? Porque 2 homens ouviram a voz de Deus e foram cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, e obedecer a sua palavra, porque o Senhor vai te usar e um grande movimento pentecostal vai começar, um grande movimento espiritual vai começar na tua vida, na sua família, através de quem? Através de você. E isto é a nossa lição de número 10, o avivamento pessoal. Tá bom? Eu te espero. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.